Agora, eu quero saber da história dessa equipe, que é uma equipe que está desde o começo do FX4, uma das primeiras equipes a serem criadas do FX4. Então, na primeira Robocopa de 2024, Gael, qual foi o desempenho? O que vocês ganharam? Como que foi? A gente ganhou o prêmio de engenharia e ganhamos da Aliança Vencedora. A primeiro momento, vocês não ganharam a vaga 100%. Direto. A gente estava No suplentes. a gente estava Muito legal. E aí, na Robocopa dos Campeões, como é que foi participar entre as melhores equipes de FX4 do Brasil? A gente chegou lá na Robocopa e aí a gente achando que os outros competidores estariam mais ou menos no nosso nível, mas eles tinham desenvolvido muito mais, eles estavam entendendo muito mais, talvez por causa da idade, né? Também por causa das alianças, que a gente não se deu bem com as nossas alianças, a gente não conseguiu um desenvolvimento tão bom e nós ficamos em penúltimo lugar na Robocopa, no jogo lá da Robocopa dos Campeões, sendo que o nosso robô não estava tão desenvolvido em comparação ao robô das outras alianças. Então, peraí. Na Robocopa dos Campeões, vocês ficaram em penúltimo. Mas nessa última Robocopa, vocês ficaram em primeiro. Alguma coisa teve que mudar dentro dessa equipe, não teve? Quando a gente percebeu, depois dessa Robocopa dos Campeões, a gente percebeu que a gente precisava desenvolver mais, nesse novo desafio de 2025 e 2026, a gente tentou se preparar muito mais para tentar superar esses possíveis obstáculos que poderiam vir na competição. E aí a gente ficou mais focado, a gente treinou mais, a gente tentou desenvolver novas formas de pontuação. E aí por isso, e também por causa da gente desenvolver mais essas partes até de programação do robô, a gente conseguiu um desempenho melhor na Robocopa, pontuando mais e consequentemente sendo a equipe em primeiro lugar, né? Entendi. Então, foi uma mistura de pessoas novas entrando, ar novos, ideias novas, com a quantidade de treinos que vocês aumentaram, certo? A percepção que a gente, na nossa ideia da Robocopa dos Campeões, a gente tinha, como posso dizer, a gente poderia pensar maior, porque do jeito que a gente estava, na ideia que a gente estava querendo desenvolver, não estavam no nível dos outros competidores. Deus? Então, garotos muito experientes aqui, e não é à toa que esse robô tá incrível. Qual que é o nomezinho desse robô aqui? Então, a gente nomeou o nosso robô de Jorge. O nome de Jorge. Beleza, tranquilo. Primeira pergunta. Lá no começo da temporada, quando lançou, vocês viram a regra, vocês viram os jogos, o desafio lá na Robocopa dos Campeões, não viram? Qual que foi a primeira estratégia, a primeira ideia que vocês tiveram para construir esse robô? Então, a gente meio que fez isso daqui, só que a nossa letra foi um pouco maior, que a gente fez para poder capturar as tampinhas. As tampinhas não, as bolas. Entendi. Então vem aqui perto, eles colocaram algumas aletas. Antes era uma aleta maior e mais rígida, certo? A gente pegou várias braçadeiras que a gente juntou com fita isolante. Que ele era flexível, ou seja, se batesse, por exemplo, numa parede, voltava. E também ela era boa, por causa que ela conseguia direcionar bem as bolas. Tranquilo, beleza. O bom de ser flexível é impedir de quebrar ali na hora da arena, que é um dos princípios, inclusive, do que a gente usa no Fast, que é inteiro no robô. Bom, e aí vocês desenvolveram o primeiro rastelo. E como vocês pensaram em pontuar na base de reciclagem? Quando vocês viram ela ali, as tampinhas, como que vocês... Primeira ideia de pontuar lá dentro, foi essa ideia aqui ou vocês começaram a desenvolver aos poucos? A gente teve duas ideias iniciais. A primeira era esse daqui, que é uma ideia mais simples, em que a gente desenvolveu uma caçamba com MDF, a gente botou um servomotor e no controle que aí a gente levava com a ajuda dessas aletas as tampinhas lá para base do jogador humano. A gente estacionava, colocava, depois quando chegava na outra base a gente só Colocar as tampinhas. Ativava as tampinhas e fazia elas descer. Tinha bem uma estratégia em si. E segundamente a gente pensou num protótipo que era simplesmente usar uma espécie de aspirador de pó. A gente até pensou em fazer esse protótipo, mas a gente não conseguiu fazer a tempo da competição. Perfeito. Esse é o nosso plano para a Robocopa, quer dizer, dos campeões. Entendi. E Lucas, já que você falou aqui, qual que foi pra você o maior desafio dentro do robô? Provavelmente quando a SP32 queimou logo antes da competição, né? Porque a gente, além de ter que achar
algo para trocar tempo, a gente teve um problema, né, um pouco de dificuldade de conectar o controle, né, botar a programação de volta. Bom que você já tocou em código, vou perguntar, como que foi o desenvolvimento do código? Vocês tiveram alguma dificuldade? Vocês buscaram, além dos cursos que o FX4 dá, como que vocês desenvolveram o código para esse robô, já que vocês acrescentaram 2 componentes novos? Então, sobre o código, o código em si, ele é simples, não é muito complexo, e a gente até tentou fazer um autônomo muito bom, de uma forma em que ele botava as tampinhas na base direto de reciclagem e depois ia no outro, né, lá perto do jogador humano. Mas a gente não conseguiu executar por causa que a nossa programação estava batendo no dado, o que fez com que ela desacelerasse e parasse um pouquinho mais longe. E aí, Daniel, eu quero saber de você. Na equipe, vocês viram que tem muitas coisas essa temporada, não é? Uhum. E aí, como é que vocês distribuíram isso? Vocês focaram nas tampinhas ou também focou no endgame para utilizar alguma forma para girar o dado, utilizar um componente extra? Como é que foi? A gente pensou assim, logo no começo do jogo, usar o autônomo pra pegar a tampinha. E depois no endgame a gente usou esse negócio aqui que era... Que quando você aperta, acho que o gatilho do robô, ele gira e virava o dado. Então esse aqui é um outro mecanismo só pro endgame. Muito inteligente. Um mecanismo pra gente girar e ganhar mais pontos no endgame. Nosso objetivo era usar isso daí pra virar o dado. A gente botou essa ponta flexível pra poder justamente... Pra se o dado bater aqui, ele conseguisse voltar para a posição original. E Perfeito. Também impedir que ele quebrasse. Perfeito. De novo, utilizando a lógica de ser maleável ao invés de rígido. E aí, vou querer que você abra um pouquinho aqui o robô de vocês, pra gente ver a organização dos fios, pra gente ver o que tem de diferente por dentro do robô. Olha só, perfeito. Então, e aí me falem, da eletrônica básica, do que vocês modificaram, o que vocês trouxeram a mais pra dentro desse robô? A gente modificou, principalmente porque a gente botou essa fonte de energia extra, por causa que na competição passada, quando o motor puxava muita energia, ele travava. A SP32, ela simplesmente desconectava por causa que estava faltando energia. E para poder evitar a desconexão, a gente botou os cabos aqui e conectou o fio. Muito interessante. Os fios para poder evitar uma desconexão durante o jogo. Isso aqui é tipo um vago, né? Uma conexão certinha aqui com... Pra não... Que a gente botou um pouquinho de cola quente só para garantir que não ia soltar. Perfeito. Ficou muito organizada a fiação de vocês. Então, de parabéns. Aí... Última pergunta sobre o nosso jogo. O que vocês acham que tem pra melhorar pra próxima Robocop? Eu acho que a parte de virar o dado não funcionou muito bem na hora. Tipo assim, ela até conseguia virar o dado, mas não de primeira. Eu acho que sim, a gente pode melhorar pra próxima. E a programação de alguns autônomos tem como melhorar, que tinha certas vezes que a gente fez 2 autônomos, né? Tinha o autônomo pequeno, que ele só colocava as tampinhas, e o maior, que ele ia estacionar no jogador humano. Esse maior, ele não dava certo sempre, então a gente podia tentar melhorar ele. Também é que às vezes o cabo desconectava, né? Tanto que no meio de uma partida, o cabo desconectou e só uma roda do robô tava girando, porque a outra não tava... O motor não estava recebendo energia porque o fio desconectou. Além disso, a gente tem vários planos para a próxima Robocopa, né? Tipo, botar Mecano 1000, que é um tipo de roda especial que pode fazer o robô andar de lado. E também, que nem o João disse, o aspirador de pó. Perfeito. Então, na próxima Robocopa dos Campeões, todas as equipes do FX4 têm que tomar cuidado com a Insider Robot. Certo? Agora vocês vão treinar, porque é a primeira equipe com vaga garantida, agora de fato, garantida para a Robocopa dos Campeões. Não é? Sim. Mais algum recado? Não. Então é isso. Dá um tchauzinho ali pra câmera.